Oi, oi, gente. Acho que já estamos aqui ao vivo. Então, boa noite a todos e todas que estão aqui acompanhando a gente. Estamos ao vivo agora pelo Facebook da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualino do Paraná para mais uma quarta trabalhista. Eu me chamo Camila Gonda, sou presidente da Juventude Socialista aqui do PDT de Curitiba e sou vice-presidente da Juventude Socialista do PDT Paraná. É um prazer estar aqui com vocês na 21ª edição das Quartas Trabalhistas do PDT. Em nome da Fundação Leonel Brizola do PDT Paraná, eu agradeço a participação de todos vocês que estão agora nos assistindo, interagindo por meio das redes sociais, e peço também que para quem estiver acompanhando, não esqueçam de curtir, de compartilhar o nosso evento, para que a gente consiga alcançar cada vez mais, né, um número maior aí de pessoas. Hoje, o nosso tema ele vai ser a Constituição Federal e o Legislativo Municipal, as dificuldades legislativas no dia a dia da vereança. Bom, a gente sabe que um vereador ele não pode legislar sobre muitos temas e o motivo, né, disso são as competências, né, que são atribuídas pela própria Constituição Federal. Mas será que é sempre isso que acontece, né? Será que isso é um padrão? A interpretação e a atribuição de leis municipais ela é cheio de nuances, é cheio de detalhes e as discussões geram muita dificuldade ao vereador, principalmente aqueles vereadores, né, gente, que se encontram ali no primeiro mandato. A gente sabe que é bem mais difícil, né, para quem está tendo esse primeiro contato aí com o âmbito legislativo. Pensando nisso, então, a gente vai abordar esse tema, né, hoje no nosso encontro, essa dificuldade e outras que a gente vai encontrar aí no meio do caminho, né, que dificuldades que os vereadores encontram aí no exercício do mandato. Para falar sobre esse assunto, então, a gente convidou o líder do PDT na Câmara de Curitiba, que está chegando daqui a pouquinho, que é o professor e vereador de Curitiba, Dalton Borba. Então, vou ler o currículo dele aqui para vocês rapidinho. O Dalton Borba ele é advogado, formado pelo FPR, e em 2002 ele recebeu o título de mestre na área de Direito do Estado, também pelo FPR, compõe os quadros das primeiras turmas de doutorado do Centro Universitário Curitiba, que é a Unicuritiba, onde hoje atua como professor de Direito há mais de 20 anos. Além da advocacia e também da docência, ele se dedica a atividades de caráter social, levando aos jovens de ensino médio noções básicas sobre Constituição Federal, exercício de poderes da República, dos direitos fundamentais e principalmente acerca do compromisso e da responsabilidade do cidadão frente ao Estado. Boa noite, vereador Dalton, que enquanto eu estava dando aqui o seu currículo, que é tão bonito esse currículo, que até me emocionei, o senhor chegou, mas bem no minuto. Dá o teu oi aí. Desculpem, eu já não estou mais em idade de ficar lembrando de senha, aí eu fui digitar aqui, esqueci, deu erro, já chamei meu filho, já chamei meus assessores para assunto aleatório aqui, conseguiram me fazer entrar, perdão, viu? Vamos continuar, desculpe. Imagina, Dalton, foi bem na hora que eu ia te chamar para você cumprimentar as pessoas mesmo, dar aí sua palavrinha de boa noite, então fique à vontade para dar o seu boa noite aí. Que bom, boa noite então a todos, boa noite você, Camila, obrigado pela gentileza de estar com a gente aqui, o Dante, também pelo convite formulado, e o meu queridíssimo amigo, meu colega de magistério, de advocacia, professor Roosevelt Arraes, aí, que é sempre uma joinha preciosa aí nas minhas dúvidas sempre de direito. Aí. Que bacana, gente. Então, para mediar esse debate, a gente também convidou o Roosevelt Arraes, que está aqui embaixo de mim. Ele é professor de Direito Eleitoral e de Hermenêutica Jurídica do Unicuritiba, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e presidente do Instituto Mais Cidadania. Boa noite, Roosevelt. Já manda aí o seu boa noite para a galera também. Boa noite, Camila. Boa noite, Dante. Obrigado, pessoal, pelo convite. Agradeço ao pessoal da Fundação, do PDT, enfim. Obrigado pela audiência, é uma satisfação estar com todos aqui e uma satisfação de estar novamente aqui com o Dalton, né? Nós estivemos no evento ontem, né, Dalton, discutindo o direito da cidade e tal,
e foi muito interessante, sempre um quebra-pau, né, faz parte, né, sempre um debate, uma discussão, né, mas ela é sempre muito produtiva e esclarecedora. Então, eu espero que a gente siga nessa mesma linha hoje aí e tenhamos a oportunidade de enriquecer e nos enriquecer, enriquecer a audiência, mas também nos enriquecer com os questionamentos e as ponderações aí de todos, tá bom? Obrigado. A gente que agradece. Antes de continuar o debate, vou passar a palavra para o Dante também, para ele dar o boa noite dele. Fala aí, Dante. Boa noite, Dalton, boa noite, Roosevelt, boa noite, Camila, boa noite a todos que nos assistem. Obrigado, principalmente aos três, por aceitarem o convite nosso para participar da Quartas Trabalhistas. Os três são grandes parceiros aí já da Fundação, colegas, dois colegas de PDT e um grande companheiro aí do direito. Então, a gente fica muito contente e agradecer em especial a Camila hoje também por representar aqui a Fundação Leonel Brizola. É importante a juventude ir ingressando nesses espaços e nos ajudando aí a construir um caminho mais promissor para o Brasil. Obrigado e toca o barco aí, um bom evento, uma boa discussão. Muito bacana, Dante. Eu te agradeço, né? A gente sabe que esses espaços para a juventude, sobretudo para as mulheres, são muito importantes. Eu me sinto honrada de poder estar aqui hoje em nome, né? Para estar conversando com esses dois gigantes aqui. Então, gente, antes de passar a palavra para o Roosevelt, para iniciar o debate, eu quero lembrar para vocês que estão assistindo a gente que vocês podem participar aqui no chat enviando as suas perguntas, né? Também peço que vocês se identifiquem de que cidade que vocês estão falando, se vocês estão falando de algum movimento, né? E também para a gente conseguir saber de onde é que vocês estão assistindo a gente, né? E também os comentários aí, as perguntas que vocês vão tendo. Agora eu vou passar a palavra para o nosso mediador, para que ele conduza o debate. E agora é com você, Roosevelt. Obrigado, Camila. Vamos lá, então. Dalton, eu vou começar com uma apresentação mais geral sobre alguns conceitos, para daí encaixar efetivamente a provocação que eu gostaria que norteasse a nossa conversa, tá? Então, primeiro, a política. A política, basicamente, é um tipo de relação pública que se estabelece entre as pessoas que se dá a partir de dois grandes pilares. Um, que é o do consenso, o outro do conflito, né? Então, nós temos lá uma necessidade de conviver bem coletivamente, ou seja, nós temos uma necessidade de conviver de maneira consensual, de maneira tranquila, nós percebemos essa possibilidade e esse anseio comum, porém, as pessoas pensam de maneira diferente, né? Nós vivemos em sociedades democráticas e plurais, e justamente por conta dessa pluralidade, dessa diversidade de opiniões e de percepções de como nós devemos conduzir a coisa pública, ocorre o conflito, né? Então, esse conflito, ele é essencial para se produzir consenso, não é? Bom, as situações de consenso e conflito, elas ocorrem em diversas instâncias sociais, políticas, econômicas, mas uma das formas, que é a forma institucional, vamos dizer, que acaba tendo um papel muito importante e determinante, é o papel do exercício do mandato, né? É o exercício, especialmente da representação, porque a nossa Constituição estabelece, primordialmente, a representação política como a forma, vamos dizer, ordinária no sentido de ser a mais comum, a mais recorrente forma de você fazer interferências, de você poder influenciar, né, as decisões do poder público. E o vereador é um representante do povo, né? E aí vem a pergunta, o que é representar? O que é representação, né? Acho que esse é um ponto de partida importante para a gente entender daí as dificuldades dessa relação entre a Constituição e, efetivamente, o exercício da vereança, né? Eu diria que um conceito simples de representação é de tornar presente, então, representar é tornar presente aquele que está ausente. Então, o ator, o que representa,
ele faz aparecer a vontade daquele que não está presente. Quem que não está presente? No caso da política, é o povo. O povo, ele está presente no dia da eleição, né? Mas raramente ele está presente no momento de decisão política. Quem decide em nome do povo, pelo povo e para o povo, é o representante do povo. Então, o vereador é aquele que torna presente, porque ele se apresenta no espaço público e toma a decisão, ele torna presente a vontade de quem está ausente, de quem não pode estar o tempo inteiro exercendo a política, ou seja, o povo, não é? Bom, eu digo isso porque a maioria das pessoas que estão aqui tem esse convívio com a política, foram candidatos, já participaram de campanhas políticas e sabem bem como funciona uma campanha eleitoral. É dureza, né? É gente pedindo de tudo, gente reclamando de tudo, gente falando de várias coisas, né? Que a gente fala, meu Deus, né, o que eu estou fazendo? O que essa pessoa está me pedindo, né? Mas a gente tem que ter a capacidade, pensando como representantes, né? Nós temos que ter a capacidade de catalisar esses anseios todos e transformar isso numa proposta para o mandato, né? E aí vem o desafio, quer dizer, eu vou construir uma proposta por mandato para depois realizar, caso venha a ser eleito, né, ou caso alguém do meu grupo, alguém da minha congregação partidária venha a ser eleito, nós, coletivamente, vamos realizar esse projeto político, esse projeto de concretização da representação. Bom, a questão é que aquilo que o eleitor espera de nós, nem sempre é aquilo que nós podemos fazer por conta do que a Constituição estabelece, como a Camila comentou inicialmente, não é? Então, basicamente, o que um vereador tem que fazer? Duas coisas simples, que são prerrogativas específicas do vereador, né? Número 1, legislar, criar leis. Número 2, fiscalizar o poder público. Então, existe um propósito democrático da representação, que é de exercer o poder de criar o direito, de criar a lei através dessa primeira prerrogativa, né, essa prerrogativa democrática de criar leis em nome do povo, e a prerrogativa republicana de impedir que a coisa pública seja tratada de forma inapropriada, né, ineficiente, ou com corrupção, ou com desvio de finalidade, ou sem o cumprimento do que realmente interessa para a população, né? Nós tivemos um debate muito importante, só para citar um exemplo, tivemos um debate muito importante na nossa última campanha eleitoral para prefeito aqui em Curitiba, em que nós tínhamos, de um lado, uma proposta de embelezamento asfáltico da cidade, e, de outro lado, nós tínhamos uma proposta de verdade, né? Para as pessoas da cidade, né? Uma proposta para a educação, uma proposta para a saúde, uma proposta para a mobilidade, uma proposta para o crescimento sustentável da cidade, para o meio ambiente, encabeçada, por exemplo, pelo Goura, né? Pelo Goura, que foi o nosso candidato a prefeito aqui pelo PDT em Curitiba. Então, é interessante perceber que essa atuação do vereador, ela tem que se dar em vista desse interesse coletivo, quer dizer, em vista dessa preocupação republicana com a cidade. O vereador faz parte disso, não é? Então, o vereador não está lá para chancelar o que o prefeito quer, o vereador não está lá para ficar, não quero usar uma palavra delicada, mas para ficar pedindo esmola para o prefeito para fazer, olha, por favor, pinta uma faixa lá perto. Claro, a gente sabe que isso no dia a dia acaba fazendo parte, mas isso não é o essencial, né? Quer dizer, a representação política, que é estabelecer o embate, tentar produzir consenso, ela está num nível mais elevado, que é qual? O nível da produção das regras e o nível da fiscalização. Bom, então, o que um vereador pode fazer em termos de criação de leis? Né? Ele falou, que legal, então posso fazer tudo isso, que bom, então vou fazer um monte de coisa. Vou começar, então, por exemplo, aumentando o salário dos servidores públicos da educação, que está subvalorizado. Né? E daí, pode? Não, não pode. Fala, então o que o vereador pode fazer? Bom, eu diria, em primeiro lugar, que nós temos que prestar atenção no nível federativo em que nós estamos. Quer dizer, alguns tipos de legislação são de competência da União, outros tipos de legislação são de competências
do Estado e outras do município. Regra geral, o que é competência do município? Tratar de assuntos de interesse local. Bom, tudo que tem a ver com a cidade, com os seus entornos, é de interesse municipal. Rodovia que corta o estado inteiro não é de interesse do município. Né? Vou fazer uma obra, um pedaço da rodovia. Não posso. Quem faz a rodovia ou é o governo federal ou o governo estadual, dependendo do tipo de situação. Né? Então, o que é efetivamente interesse da cidade? Esse é o primeiro olhar que nós temos que ter. Segundo, nem todos os projetos de lei são de iniciativa do vereador. A maioria dos projetos são de iniciativa do prefeito. O que sobra para o vereador? Especialmente 3 tipos de assunto: segurança, meio ambiente e consumidor, desde que esses assuntos não envolvam a criação ou a modificação da estrutura administrativa do Poder Executivo e também não implique, vamos dizer assim, em gastos ao poder público do Executivo. Claro, no que toca às questões relacionadas internas da Câmara, o vereador tem competência para apresentar os seus projetos de lei, enfim, os seus projetos, por exemplo, de otimização de gastos, ou projetos de criação de requisitos para acesso a concurso. Por exemplo, o professor Dalton apresentou um projeto que foi aprovado na Câmara Municipal para instituir uma forma de ficha limpa, vamos dizer assim, para os servidores públicos, enfim. Né? Então, tem algumas situações. Mas, feita essa apresentação inicial, Dalton, e fazendo um panorama geral aí para os nossos colegas, a grande questão que surge mas eu, como vereador, tenho uma excelente ideia, tenho uma possibilidade de apresentar um projeto de lei interessante, mas o prefeito não quer, porque eu sou da oposição. Ou o grupo político que poderia me ajudar a conseguir levar esse projeto adiante, por exemplo, através do Executivo, me impede. Então, como eu faço? Quer dizer, eu estou restrito só a esses assuntos, quer dizer, eu estou refém de legislar só sobre esses assuntos? Quer dizer, eu vou criar um código ambiental para o município e acabou? Não faço mais nada? Ou eu vou, de repente, criar lá uma prerrogativa que já está dentro, por exemplo, da função da Guarda Municipal, mas vou incluir mais um item lá na lei da Guarda Municipal para, de repente, criar uma Guarda Municipal lá que vai ajudar a fiscalizar o cumprimento da Lei Maria da Penha. Eu não posso fazer muito mais coisas, né? É só isso mesmo? Então, será que, pensando nessa tarefa nobre de representação de um lado, mas de outro, pensando nessa questão de como o vereador tem o dever de representar o povo, mas, ao mesmo tempo, está limitado pela Constituição em realizar aquilo que, por exemplo, ele prometeu na campanha. Como é que resolve isso, Dalton? Muito bem. Tocou a palavra? Obrigado, então. Vamos lá. Bom, essas questões levantadas aí pelo professor Roosevelt são questões importantes. E aí eu vou começar já do fim. Quando o professor Roosevelt diz assim, como é que faz para o vereador pagar as promessas de campanha? Em primeiro lugar, ele tem que saber o que ele promete na campanha. Porque quando o vereador promete aquilo que não se pode... Eu me lembro que num processo eleitoral, há muitos anos atrás, foi uma eleição que era envolvia também aí o processo eleitoral para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E eu me lembro que naquela época tinha propaganda na televisão e veio um candidato a deputado e disse assim, na propaganda política na televisão, ele veio e disse assim, se eu for eleito, eu vou aprovar no Brasil a pena de morte. Por que ele falou isso? Porque parte significativa da população brasileira acha que bandido bom é bandido morto. Isso pode ser, no meio jurídico, a maior excrescência que você pode falar. Porque isso é uma violação frontal a direito fundamental, a cláusula pétrea da Constituição. Então, o candidato a deputado que promete isso, ele já está cometendo aí, entre aspas, um estelionato eleitoral.
Porque ele já está prometendo que ele não pode fazer. E nem que fosse candidato a deputado federal, a senador da República, também não poderia fazer, porque isso aí é a supressão de cláusula pétrea, que é expressamente proibido lá pelos termos do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Acabou. Está escrito lá textualmente. Não serão objeto de deliberação as propostas de emenda tendentes a abolir direitos fundamentais. Ponto, acabou. Está estampado lá no artigo 5º, a vedação, a pena de morte. Então, o sujeito que promete isso, ele já está cometendo um equívoco na campanha. Aí, claro, eu não vou nem questionar o controle que deveria ser feito pela Justiça Eleitoral. Que, na minha opinião, um sujeito que promete o que ele não pode pagar, porque é impossível pagar aquilo que ele está prometendo, na minha opinião, o Ministério Público Eleitoral devia tomar uma medida já para, enfim, limitar esse tipo de conduta. Agora, o fato é, dentro do que ele prometeu e que seja factível, aí eu tenho uma posição muito bem firmada, que é assim, existem duas formas de um vereador... É claro que não existe garantia que ele possa pagar, por quê? Porque se ele fizer uma proposta legislativa que está dentro da sua competência, mas que é rejeitada pelo plenário, paciência, ele apresentou a proposta dele e ela foi rejeitada pelo plenário. Esse é o jogo democrático, a gente tem que saber que isso, a política é assim, e graças a Deus que é assim, né? Que trata-se de um sistema democrático. Agora, se, eventualmente, ele prometeu alguma coisa em campanha, que não está dentro da competência legislativa dele, seja porque a competência se submete aqui a outra esfera federativa, a competência do Estado ou a competência da União Federal, seja porque a competência ou porque uma proposta legislativa violaria aqui ou comportaria o chamado vício de iniciativa, embora seja uma competência do município, caberia aqui ao chefe do Poder Executivo propor, o que o vereador pode fazer é encaminhar na forma de uma indicação, de uma sugestão, né, um requerimento ao Poder Executivo. Claro que aqui, veja, ele já não entra mais na esfera da deliberação legislativa, né, já não é mais o plenário que decide. Aquilo passa a ser um pedido, vamos colocar assim, que vai se submeter à discricionariedade do chefe do Poder Executivo, que, aliás, tem essa prerrogativa, ele age discricionariamente, né? Ou seja, ele age debaixo de um juízo de oportunidade e conveniência. Ok? Óbvio que, a meu ver, você vai avaliar o desempenho do teu representante pela iniciativa que ele tem. Seja uma iniciativa legislativa, ele está bem intencionado e criou um projeto de lei viável. Vou dar um exemplo para vocês. Nem sempre é fácil a gente conseguir êxito, mesmo quando você tem toda a prerrogativa do mundo e toda a competência assegurada pela Constituição. Vejam só, nós estamos vivendo um período de emergência hídrica no Paraná, desde março do ano passado. Emergência hídrica, ou seja, está feia a situação de água aqui em Curitiba, no Paraná, mas em especial aqui em Curitiba. Os reservatórios todos, né, todos estão com, vamos colocar assim, estão muito aquém do que seria um nível ideal. Mas ano passado, há um ano atrás, eu apresentei um projeto de lei na Câmara de Vereadores que é para fazer o quê? Para impor no município de Curitiba o uso racional da água potável. Por quê? Porque eu fiz uma consulta popular, eu consultei muitas pessoas, inclusive de alguns órgãos vinculados a essa preservação do meio ambiente, e nós constatamos, a nossa equipe toda constatou, que há uma espécie de indignação da população com pessoas que pegam a mangueira para lavar uma calçada, que aliás não é para lavar a calçada, é para varrer a calçada com água potável. Então, você está no meio de uma crise que não se tem água para beber e você vai lavar a tua calçada, vai varrer a calçada com água. Nós apresentamos um projeto de lei para dizer, então, olha, não pode mais. Se você quer usar água para varrer a tua calçada, ou você usa água de chuva, você bota uma cisterna na tua casa com água de chuva, ou você reaproveita a água, por exemplo, da tua máquina de lavar roupa.
na hora de descartar aquela água suja, você joga na calçada. Ou então, você usa uma vassoura, que é mais barato ainda, e varre a tua calçada com vassoura. Bom, eu apresentei, claro que eu sou um vereador que não integra a base do prefeito, né? Graças a Deus, eu não integro a base desse prefeito. E lógico que eu pago o preço por não integrar a base de apoio do prefeito. E aí o que aconteceu? Aí aconteceu um movimento político, imaginem vocês, hein? Dentro da CCJ, para derrubar o meu projeto, para dizer que meu projeto era inconstitucional. Eu não sou e não estou acima de ninguém, mas pelo amor de Deus, né, pessoal? Eu sou professor de Direito Constitucional há 20 anos. Pelo amor de Deus, se tem uma coisa que eu sei fazer, é analisar se o projeto é constitucional ou não. Oi, diga lá, Rosa. Vamos só fazer uma parte, aproveitar, Dalton? Diga lá. Só para o pessoal que está ouvindo a gente aí, para entender esses embates que acontecem dentro da CCJ. A CCJ de Curitiba, ela é bem ativa depois que o Dalton entrou. Né? Porque era assim, a gente tinha a impressão, o Dante, pena que ele não está aqui, senão ele poderia confirmar também, que o Dante participou bastante tempo, né, acompanhou bastante a CCJ também, durante o mandato do vereador, do Goura, né, quando era Goura, vereador. Então, vereador. Isso. O pessoal do Marcos Vieira também acompanhou bastante, já alertou o Dalton quando entrou, falou, olha, você vai se estressar, né? Bom, mas qual que é o estresse lá, né? Por exemplo, com relação a esse projeto da água, eu falo porque eu acompanhei o Dalton também nessa briga lá, enfim, né, dentro da CCJ da Câmara de Curitiba. É assim, a regulamentação sobre águas, então, rio, né, mar, essas coisas, a competência para regular a água, né, essas grandes águas, vamos dizer assim, é da União. Bom, o Dalton não estava dizendo que tem que ser feito com o rio, não estava dizendo que tem que fazer com o manancial, né, assim, você pode fazer uso assim, não está dizendo isso. O que ele estava dizendo é, uma vez que a água chegou na sua torneira, da sua cidade, Curitiba está, até hoje, nesse momento, em crise hídrica. Estava muito pior lá, quando o Dalton fez o projeto de lei para essa proibição de uso da água potável para lavar calçada, a gente estava com rodízio a cada 36 horas. Quer dizer, você tinha que ficar contando a hora de tomar banho, né? Primeiro, tomar banho rápido, segundo, saber o dia que você ia tomar banho, né? Estava nesse pé. E o pessoal achando que não, onde já se viu regulamentar isso, porque isso é competência da União. Então, aí vem lá um conjunto de vereadores que não tem formação alguma, que não fizeram pesquisa alguma, querendo colocar areia no pirão do Dalton, né? Então, foi um embate, né? Uma briga, eu não lembro como foi a votação, mas passou apertadíssimo, né, Dalton? Na verdade foi assim, teve um voto contra de início, um parecer contra. Aí, um outro vereador com quem eu conversei, que tinha formação jurídica, viu que que iam conduzir essa votação para um absurdo, pediu vista desse projeto de lei, e aí fez um novo relatório, dizendo, não, o projeto, nós temos que consultar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Eu até fiquei questionando, eu não sei para que nós temos que ouvir a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, quando nós estamos debaixo de um decreto de emergência hídrica, mas menos mal, né? Que vai, então, para o meio ambiente. Óbvio que chegou no meio ambiente, e o meio ambiente disse correndo, aprova esse troço, lógico, nós estamos perdendo água potável aí. Bom, voltou, foi aprovado na CCJ, depois desse parecer, e agora está aguardando para ser colocado em sessão plenária para julgamento. Mas eu estou falando de um projeto que nós apresentamos há 1 ano. Então, o que eu quero colocar aqui e destacar então, o professor Rosa perguntou, o que fazer, né, para a gente assegurar essa representação plena? Em primeiro lugar, assim, na hora de escolher o seu vereador, procurar saber se o vereador, de fato, tem um conhecimento mínimo sobre a Constituição e qual é a sua competência. Por que eu digo isso? Porque quando o vereador começa a dizer assim, eu vou mandar botar o quebra-mola lá na rua, o sinaleiro ali naquele cruzamento que é perigoso,
Isso é competência do prefeito, não do vereador. Quem tem que fazer isso é o prefeito. Porque isso é administrar a cidade. Quando você começa a dizer que você vai lutar para botar o sinareiro, vai lutar para botar o quebra-mola, na verdade, você, o que está dizendo de antemão para o teu eleitor é o seguinte: esse prefeito que está aí, na minha opinião, ele não faz, tem que ser feito, então ele tem que brigar para fazer o que ele tinha que fazer. Só que na medida em que você vai lutar para fazer aquilo que o prefeito tinha que fazer, você está deixando de fazer a tua parte, que é legislar e fiscalizar. Por exemplo, só para a gente não ir longe, nós temos um viaduto ali sendo construído no meio da Avenida Batel, que já teve mais ou menos umas 50 promessas de entrega e não foi entregue no prazo. Teve aditivo no contrato e não teve esclarecimento. Nós temos aqui em Curitiba uma UPA que foi terceirizada, uma não, 3 UPAs que foram terceirizadas, uma delas envolvendo uma empresa que é quarteirizada, que está envolvida num escândalo pelo mesmíssimo procedimento no Rio de Janeiro, privatização de uma UPA no Rio de Janeiro, com um furo no erário público de 134 milhões de reais. É a mesma empresa que administra uma UPA aqui em Curitiba, em cujo procedimento tem uma investigação no Ministério Público aqui do Paraná, inclusive com uma representação que eu fiz para a investigação. O assunto foi parar no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fez uma investigação que já renderam 10.000 páginas no processo de investigação e uma série incontável de condutas irregulares, inclusive de improbidade administrativa. E esse assunto merece a abertura de uma CPI. No mínimo, para não dizer muito, merece uma CPI. Só que para instaurar uma CPI, você precisa de 1/3 da anuência de 1/3 dos vereadores. E 1/3 dos vereadores em Curitiba hoje são 13. E aí é que vem o problema. Por quê? Porque graças a uma base sólida de apoio ao prefeito, o trabalho que a Constituição atribui, a competência que a Constituição da República atribui para o vereador, ela é obstaculizada pelo Poder Executivo. E aqui a violação não é só da competência que é do município, é de uma cláusula pétrea da separação dos poderes. Porque o sistema adotado no Brasil é o sistema de Montesquieu, a regra dos freios e contrapesos. Um poder tem que ser o fiscal do outro, tem que ser como é que eu vou dizer? Tem que cuidar dos excessos do outro. Mas o que a gente percebe aqui? Que no âmbito do município de Curitiba, pelo menos, e eu falo isso que estou lá dentro, a base de apoio do prefeito se tornou um órgão de chancela do prefeito, ao invés de ser um órgão fiscalizador. Diga lá, professor Roosevelt. Se me permite, Dalton, aí começa a fazer sentido aquela crítica que as pessoas fazem, né, e perguntam para que precisa de vereador? Isso. Né? Vereador para quê? Porque o vereador que deveria fiscalizar não fiscaliza. O vereador que deveria fazer legislação não legisla. Aí ele fica pedindo pinico para o prefeito para fazer o que o prefeito deveria fazer. Então, assim, só precisa do prefeito, manda embora os vereadores, né? Isso. Então, aí a própria ideia de representação política, quer dizer, de estabelecer o embate, de estabelecer o confronto, para tentar construir algo mais interessante, se perde, né? Quer dizer, claro que tem as limitações constitucionais, mas também tem esse outro lado do vereador que simplesmente abdica de fazer o que tinha que fazer, né? E veja, e você está numa conduta dessa que eu vou dizer, é uma conduta estrutural, porque a estrutura é uma estrutura que nega a normatividade da Constituição da República. Porque na medida em que o prefeito, por exemplo, terceiriza uma UPA, num procedimento que inclusive foi proibido pelo Tribunal Superior do Trabalho, o TST proibiu isso. Aliás, desculpe, o TRT aqui do Paraná proibiu.
E depois o TST deu uma liminar, que é, na verdade, uma decisão precária, provisória. Mas estava aqui proibida a terceirização, até porque o tribunal daqui consolidou, isso é súmula no direito brasileiro, que não dá para haver a contratação de profissionais nesse setor por interposta pessoa. Quer dizer, você não pode maquiar, engembrar uma conduta por um ente público, que é a prefeitura, para maquiar, para enganar a lei. Muito bem. Não obstante isso, a UPA foi terceirizada. E depois mais 2 foram terceirizadas. E o projeto é terceirizar todas. Bom, aí o escândalo vem à tona. A UPA da SIC, que foi terceirizada, ela teve um superfaturamento de 100%. Ou seja, ela poderia ter custado a metade do que ela custou o ano passado. Então, nós temos que apurar isso. Aí eu digo para vocês, isso merece uma CPI? Claro que merece. É função, é dever da Câmara de Vereadores abrir uma CPI. Por quê? Porque é um fato determinado, concreto, como diz a Constituição. É um fato determinado, fato concreto, merece investigação. Por quê? Porque o próprio Tribunal de Contas apurou as irregularidades. Mas a base de apoio do prefeito vem e segura a CPI. Por que segura? Evidentemente, porque há aqui, pelo menos nas entrelinhas do exercício do poder, há uma troca, há uma simbiose entre um poder e outro. Então, na medida em que eu preciso de alguns cargos, por exemplo, alguns cargos comissionados, eu consigo obter esses cargos para colocar lá gente do meu interesse, eu como vereador, e aí o prefeito me concede isso, e qual é a moeda de troca? Então, você, por favor, não vai lá me prejudicar aqui. É por isso que eu reforço, e agora, como eu tenho exercido agora, a partir dessa legislatura, eu tenho a liderança do PDT na Câmara, eu tenho orientado, inclusive, aqueles projetos em que nós temos a obrigação constitucional de fiscalizar e, de certa forma, nos opormos contra uma decisão arbitrária do Poder Executivo, eu tenho forçado para que o PDT, como bancada, se posicione contra. Por quê? Porque não é possível que nós, que somos um partido, principalmente, depois que o Gustavo entregou o município como ele entregou, com todas as dificuldades que ele teve, porque ele teve um inimigo, que era o próprio governador, que cortou uma série de prerrogativas que Curitiba já vinha praticando, como foi, por exemplo, a integração do transporte. E o Gustavo, então, enfrentou o Roosevelt caiu, né? O Gustavo enfrentou esses ataques todos, mas entregou um município que tinha o primeiro lugar na educação, o primeiro lugar no IDEB. Curitiba era um orgulho na educação infantil. Não tinha uma única creche terceirizada, como o Greca fez agora, a partir de 2019 para cá. Ele acabou com o ensino infantil em Curitiba. Então, nesse aspecto, eu digo, o vereador tem uma função duas, né? 2 funções fundamentais, que é legislar e fiscalizar. E eu arrisco dizer até, Camila, que a função de fiscalizar é mais importante do que legislar. Porque a legislação, pelo menos a base da estrutura do Estado, ela já vem bem delimitada. Voltei, tá ali o Roger pedindo. Tá ali a Constituição da República, tá ali a Constituição dos Estados-membros, né, para delimitarem, pelo menos aquelas atividades de estrutura do Estado. Então, eu digo, muito mais importante do que legislar e regulamentar, até porque, vamos dizer o que é verdade, né? A gente precisa ter um pouco de olhar pragmático para o Poder Legislativo. Se a gente for olhar hoje para a Câmara de Vereadores de Curitiba, é um absurdo que se perde de tempo botando nome de rua, fazendo homenagem, né? Título como é que é? De interesse público. Interesse público, como é que fala? Enfim. Então, se perde um tempo preciosíssimo discutindo banalidade.
quando nós deveríamos estar discutindo, por exemplo, hoje de manhã eu assisti no jornal local aqui, que o prefeito Rafael Greca entrou com um pedido no Ministério da Saúde para vacinação das pessoas entre 50 e 59 anos, independentemente de comorbidade. Veja, isso é um ato típico, pessoal, eleitoreiro. Isso é uma tentativa de enganar o povo. O que o Greca quer? Que o ministro da Saúde modifique o Plano Nacional de Imunização só para Curitiba. Ele vai dizer o quê? Olha, pessoal, é o seguinte, o Brasil inteiro vai ter um plano de imunização, menos Curitiba, porque o Greca pediu para mim. Quer dizer, isso, para mim, é uma conduta que deveria ser, ela deveria ser, como é que eu vou dizer, embargada pela Câmara de Vereadores. E, no entanto, o que é que você vê? Vereador pedindo a palavra para dizer, olha, quero parabenizar o prefeito, porque foi pedir a vacinação. Meu Deus, isso daí é um absurdo. Então, esse compromisso que a parte mais significativa do parlamento guarda com o Poder Executivo, na minha opinião, quebra a estrutura da divisão, da separação dos poderes no Estado brasileiro, que é uma cláusula pétrea. E compromete a imagem da Câmara. Por isso que o professor Rússio muito bem destacou, as pessoas dizem assim, para que vereador? Para que nós temos que eleger vereador? Se os caras ficam dizendo amém para tudo que o prefeito quer. Exatamente isso. E daí a importância, e eu reforço isso aqui, Camila, do PDT como um partido de tradição que é, com um partido de ideologia que é, com um partido de uma base fundamental importante no trabalhismo, né, naquela diretriz deixada pelo Brizola. Ele tem que ser um partido de fiscalização forte. É preciso primar pelo interesse do cidadão que paga impostos, do cidadão que se dedica para o Estado. Olha lá, o Russell está pedindo para adicionar e o Dante está dizendo, estou do mesmo jeito. Estão perdidos ali, a gente já recoloca você para a Márcia te colocar. Dalton, já se me permite dar uma intrometida aqui no debate. Vamos lá. Tá com dois gigantes do direito constitucional, né? Mas fico honrada realmente. E nessa questão, né? Eu vi aí minha primeira eleição aí que eu participei em 2020, Dalton, eu via muita gente falando como proposta a fiscalização. Eu ficava tão, sabe, Dalton, tipo, mas não é a função do vereador, né? Não é para isso que você está, de fato, concorrendo a esse cargo. Achava curioso, Dalton, achava um negócio meio curioso. E aí, Dalton, em frente a isso, tem uma pergunta aqui do Giorgio, já em relação a essa questão do governo, né? Que você fala bastante, a questão da relação dos vereadores com a prefeitura. E aí o Giorgio te pergunta assim, como que fica viável o papel da oposição frente a uma base do governo tão grande e sólida? A oposição, ela tem meios para fazer frente ou ela é escanteada pelo governo? E aí tem excelente pergunta. E aí tem a Paula, já vou jogar o da Paula também, que a Paula faz uma pergunta meio que parecida, Dalton. Ela fala assim, e como fiscalizar com a maioria da Câmara Municipal sendo favorável ao prefeito? Não teria que esclarecer os curitibanos a ter uma opinião pública da população como ferramenta de fiscalização? Acho que são duas perguntas que se casam aí. São duas perguntas excelentes. Eu adoro quando me perguntam isso. Eu dou total razão para o Giorgio e para Paula. Pelo seguinte, porque, de fato, Camila, a base de apoio do prefeito é muito grande. E como é que o prefeito consegue esse apoio, essa base tão grande? Evidentemente, trazendo algumas prerrogativas, né? Então, o prefeito vai lá e oferece alguns benefícios, vamos colocar assim, para conquistar essa base, porque ninguém vai se posicionar a favor do prefeito pela cor dos olhos do prefeito. Você tem que ter algum tipo de prerrogativa. E aí, que já começa, na minha opinião, você já começa a perceber o descompromisso. Porque uma coisa, veja, é você apoiar o prefeito em bons projetos. Por exemplo, se o prefeito de Curitiba submete à Câmara de Vereadores um projeto, por exemplo, para urbanizar a Caximba,
eu voto a favor. Porque é um bairro que precisa, tem uma população numa situação muito delicada lá, e qualquer projeto de urbanização, ele é válido. Então, eu vou votar a favor. Ah, mas precisa pegar dinheiro em banco estrangeiro? Não tem problema. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar dignidade para as pessoas que moram no Caximba, gerar empregos, gerar comércio, né? Nós vamos diminuir criminalidade. Então, eu não tenha dúvida que eu vou votar a favor no projeto desse, mesmo que ele seja apresentado pelo prefeito ou por algum vereador da base. Agora, quando no ano de pandemia o prefeito levanta quase R$1 bilhão em empréstimo em regime de urgência para fazer asfalto, pelo amor de Deus, eu não posso votar a favor disso. E na minha opinião, vereador que vota a favor disso, ele é um sujeito que está comprometido, de uma forma ou de outra. Eu não sei como, mas ele está comprometido. Eu cheguei a ter que ouvir a besteira da boca do líder do prefeito na Câmara, vereador Pierre. Nós estávamos no auge da pandemia, foi ali pelo mês de setembro, outubro, e o Pierre veio para defender o asfalto. Ele veio dizer o seguinte, que fazer asfalto era um meio de combater a pandemia, porque a gente ia fazer asfalto e ia diminuir o pó na cidade, e o pó pode comprometer o sistema respiratório. Aí eu não aguentei e dei uma descascada, mas eu descasquei mesmo sem dó nem piedade, para dizer para ele, o que você acha que o povo é? Você acha que o povo é otário? Sabe por quê? Porque o asfalto não foi utilizado para asfaltar a Tiradentes, a 29, a Vila Corbélia. O asfalto foi para asfaltar Silva Jardim, Iguaçu, Getúlio Vargas, Coronel Dulcídio, que é onde mora o prefeito. Então, na verdade, esse dinheiro não foi feito para asfaltar a cidade, para trazer melhorias. Foi para trazer cartão postal. E é bem diferente isso. Bem diferente. Agora, veja, muitos vereadores, né, alguns que votaram a favor já não foram reeleitos, bem feito para eles. Agora aprendem que o povo não é otário mesmo, mas alguns que foram reeleitos, que estavam lá, estão aqui de novo hoje e votaram a favor do asfalto. E isso é uma coisa muito grave. Por quê? Porque demonstra um descompromisso total com o eleitor. Aí, respondendo a pergunta do Jorge e da Paula, diz assim, como é que nós combatemos isso? Aí é que vem uma proposta que eu venho defendendo há muito tempo. Participação popular. Tem que ter a participação popular. E como é que a gente faz isso? A gente tem que levar o conhecimento do público, e as mídias sociais servem para isso, para você informar, através de programas de educação, como, por exemplo, o professor Roosevelt conduz o Instituto Mais Cidadania, que é um instituto maravilhoso para informar a sociedade, para trazer cidadania. Eu tenho um projeto que eu venho desenvolvendo já há mais de 6 anos, indo para 7 anos, que se chama Formação Constitucional nas Escolas. Eu ensino a Constituição em escola pública, de graça, eu não ganho nada para isso, pelo contrário, eu pago do meu bolso para poder cumprir a logística. Eu tenho um grupo de voluntários na faculdade onde eu leciono, nós somos 130 voluntários. E nós percorremos, agora, claro, né, com a pandemia, essa atividade foi paralisada. Mas antes da pandemia, nós percorrimos escolas de segunda a sexta, para dar aula e mostrar para os alunos o que é a Constituição. Qual é o papel de um vereador? Qual é o papel do prefeito? Qual é o papel de um deputado estadual? O que faz o presidente da República? Qual é a competência do Poder Judiciário? Quais são os direitos fundamentais? Por quê? Porque na medida em que eu informo a sociedade, nessa perspectiva que a Paula fez na pergunta dela, eu tenho uma forma de constranger os vereadores na hora de votar um projeto que, a pretexto de acompanhar o prefeito, coloca o vereador numa saia justa. Então, assim, nós estamos no meio de uma pandemia, gente morrendo, está faltando vaga em UPA, em UTI, e você está asfaltando a cidade e está botando asfalto novo em rua já asfaltada. Não tem problema, se você está fazendo isso, não se esqueça só que daqui 3 anos e meio tem eleição de novo, e o teu nome está anotadinho aqui.
Por que, Camila, que eu digo isso? Porque não tem outro mecanismo. O que nós vamos fazer? Eu não posso entrar com uma ação judicial, eu até tentei fazer isso. Quando o Greca tentou botar asfalto numa daqueles atos de loucura dele, eu cheguei a ajuizar o mandado de segurança, porque foi posto em regime de urgência, e eu ajuizei, eu impetrei o mandado de segurança para tentar coibir isso. E o judiciário foi categórico para dizer, olha, isso aí, poder discricionário do prefeito, eu não posso fazer nada. Pode falar, Roosevelt. Você está diminuindo aí a história. Na verdade, a gente conseguiu eliminar, né? Que foi derrubado no feriado. Aí o presidente do tribunal, num domingão lá, deu um canetaço e caçou liminar. Foi isso. Mas a gente conseguiu eliminar, tiramos o feriado, pelo menos, dos caras, porque eles viraram o feriado de 15 de novembro lá trabalhando, né? E pelo menos ficaram sem dormir lá uns 3 dias lá. Isso. Então, mas você veja que ponto chega, Camila. Nós tivemos que ajuizar uma ação, impetrar um mandado de segurança, e conseguimos eliminar. O Roosevelt conseguiu, aliás, vou fazer a propaganda aqui do Roosevelt, porque o Roosevelt é de arrepiar mesmo a advocacia dele. Junto. E aí, pegou a liminar. Claro que o assunto foi parar na mesa do presidente do Tribunal de Justiça, e aí que o presidente disse, sinto muito, mas isso aqui é discricionariedade do prefeito, não dá para a gente meter o bedelho. E aí o prefeito surfou a onda dele. Mas nós fomos até o nosso limite. Daí para frente, com o que a gente conta? Com o apoio popular, que vem no constrangimento. Eu já adorei, eu vou dizer para você, Camila, eu festejei, não que eu quisesse mal de alguém, pessoalmente esse ou aquele outro, mas eu festejei que 18 vereadores da legislatura passada não se reelegeram. 18, é praticamente a metade da Câmara. Sabe o que significa isso? O povo está começando a ficar esperto. Cara, você é de esquerda e votou pelo prefeito, opa, tem que anotar esse nome aqui. Por quê? Porque alguma coisa está errada. Então, eu festejei isso e eu tenho uma fé muito grande. E aqui na esteira do que disse a Paula, eu acho que a população tem que participar mais. Hoje, todas as sessões são transmitidas pelo YouTube. Ontem foi dia de CCJ, eu não pude participar porque a minha filha acabou saindo o resultado de uns exames de saúde dela e eu me assustei muito porque eu achei que era uma coisa grave, aí fui acompanhar minha filha numa consulta médica e não participei da CCJ. Mas ontem tinha um projeto de lei da vereadora Carol D'Artora, que é um projeto de lei que pretende incluir em Curitiba o direito, vamos colocar assim, ao uso do nome social no limite do município aqui, da administração, do parlamento, enfim. Então, qualquer órgão público dentro do município de Curitiba, permitido que as pessoas usem o seu nome social. Vejam, esse é um projeto que anda na esteira da efetividade dos direitos fundamentais. Pelo amor de Deus, isso é direito fundamental da pessoa, o direito ao nome. Aliás, é direito personalíssimo, está lá no artigo 11 do Código Civil, está no artigo 5º da Constituição da República. A nossa Constituição veda a discriminação. Pois bem, a vereadora Carol D'Artora, que não é do PDT, mas é de um partido de esquerda, ela apresenta um projeto desse que de inconstitucional não tem nada de inconstitucional aqui, não tem violação de competência, não tem nada. Mas foi um projeto rejeitado. Por quê? Porque ele foi um projeto apresentado por quem não é da base do prefeito. E aí foi rejeitado. Entretanto, o que a vereadora fez? Ela tomou cuidado de chamar todo o público que ela tinha para acompanhar essa sessão. Todo mundo viu como é que os vereadores se posicionaram. Ela agora está jogando isso na mídia, nas redes sociais, Instagram, Facebook, para todo mundo saber o que foi feito ali. Eu ontem não participei da sessão, mas eu entrei para fazer uma fala em defesa do projeto dela. Fiz uma fala inicial, me coloquei favorável à apresentação do projeto, só que esse projeto foi derrubado. O único que votou a favor da Carol D'Artora foi o Renato Freitas, que é do partido dela. E aí, então, qual foi o argumento que derrubou o projeto? Ele é inconstitucional porque isso daí não é uma competência do município. É sim. Essa é uma competência, sim, do município. Mas ela foi rejeitada. Qual foi a solução? E eu conversei com a Carol D'Artora, isso foi ontem
à tarde, eu conversei com ela hoje de manhã, eu falei, Carol, você quer uma solução? Vá buscar agora 13 assinaturas de vereadores que estão lá na Câmara, e você, seguramente, você tem as 3 assinaturas do PT, tem mais 3 assinaturas do PDT, já são 6, aí vai lá conversar com Euler, com Noêmia Rocha, enfim, e vamos juntar 13 assinaturas, e você simplesmente passa por cima dessa decisão da CCJ, que foi uma decisão política, não foi uma decisão técnica. Então você passa por cima e joga no plenário, porque aí no plenário, com toda a comunidade LGBT dessa cidade assistindo a sessão, eu quero ver qual é o vereador que vai dizer, eu sou contra. Então aqui eu vou responder essa pergunta da Paula e do Jorge para dizer o seguinte, qual é a forma da gente garantir o pleno exercício da democracia? É a participação popular. Aliás, a viga mestra, né, da minha campanha em 2016 era isso, educação e participação. Diga, Roosevelt. Só para não ficar tão distante, você está tratando de temas legislativos e tal, mas quando você traz também a população para próximo da fiscalização de coisas do bairro mesmo, isso também gera constrangimento. A gente tem que lembrar que o envergonhamento público também é uma forma de fazer pressão, quer dizer, é uma forma de participação. Eu me recordo de uma situação, Dalton, do pessoal de uma vila que te procurou, que estava com um problema, no problema ambiental mesmo, perto da residência, estava lá com um matagal. Na verdade, não era vamos dizer, não era uma reserva ambiental, era um matagal abandonado, com lixo, com uma bagunça, isso. Uma situação terrível. O prefeito não atendia aquela região, porque lá não tinha nenhum vereador da base de apoio do prefeito. E aí, assim, simplesmente essas pessoas foram bater na porta lá do gabinete, né? Assim, olha, o que a gente faz? Já reclamamos, ligamos para um 56, ninguém olha para a gente. Bom, eu vou falar o que eu lembro da época que o Dalton fez. Fizeram um baita de um abaixo-assinado, pediram informações, mandaram fotos para a prefeitura, fizeram um laudo, chamaram a imprensa, aí de repente saiu na Globo. No dia seguinte, limparam tudo, né? Então, não funciona, quer dizer, você não precisa ser necessariamente da base de apoio do governo, só que dá um pouco mais de trabalho, mas funciona, né? Isso, e a Carol pode impetrar o mandado de segurança também, invocando uma questão constitucional técnica, de repente, né, Dalton? Claro que vai enfrentar o que a gente já sabe, mas é uma saída também. É por isso que eu sustento sempre assim, o vereador, ele é um legislador, e se ele é um legislador, ele tem que conhecer, minimamente ele tem que conhecer a ordem fundante do Estado que vai dar respaldo para as ações dele, né? Isso muito bem lembrado pelo Roosevelt. A Carol D'Artora teria aqui, sim, sem dúvida nenhuma, uma ação judicial para fazer passar no goela abaixo esse projeto dela. Por quê? Porque esse é um projeto aí que dá efetividade máxima à dignidade da pessoa humana, né? Ao direito ao nome. Ele é um projeto que minimiza a discriminação. Hoje, de manhã, por exemplo, na sessão de hoje, eu ouvi um vereador, não vou citar nomes aqui por uma questão ética, mas eu ouvi um vereador fazer uma reclamação forte, bateu forte na vereadora Carol D'Artora, porque a vereadora Carol D'Artora disse que Curitiba o Brasil é um país racista e Curitiba é uma cidade racista. E ele disse, eu não admito que a senhora diga isso. Pelo amor de Deus, o racismo é estrutural nesse país. Nós somos um país racista. Escancaradamente racista. Agora, vem lá um sujeito que é um ignorante, não sabe a diferença entre racismo e discriminação, preconceito. Como é o Greca, né? O dia que foram questionar o Greca se ele era racista, ele disse, não, até minha mãe tinha uma amiga negra que a gente gostava dela. Quer dizer, o cara não tem noção do que ele fala. Agora, até aí, tudo bem, porque o Greca vai se entender lá com o eleitor dele, mas o vereador não pode cometer esse tipo de gafe. O vereador tem que ter pelo menos uma boa assessoria para indicar para ele aquilo que anda na linha, na esteira da Constituição e o que viola, né? Agora, claro, se nós formos ver que a Câmara não funciona no respeito à boa técnica, qual é o remédio? Tem que botar a sociedade para pressionar. A sociedade tem que ser o grande guardião da democracia.
Com certeza, Dalton. Dalton, aproveitando aqui que a gente está conversando bastante, né, sobre essa questão da constitucionalidade, atualmente você entendeu, né, dentro da Câmara, para votar no sentido de derrubar um veto parcial do prefeito. Isso foi na Lei 15.810 de 21. Essa é uma pergunta do Gabriel, que ele está te perguntando qual que foi o seu entendimento na hora de votar no sentido de derrubar esse veto. É bom que eu possa usar desse espaço aqui até para justificar, porque o que ocorre é o seguinte: quando esse projeto de lei foi votado, eu fui contra, e é só, eventualmente, quem tem alguma dúvida, é só puxar aquela sessão onde foi submetido à votação isso, está lá a minha manifestação, e eu fiz essa manifestação de dentro do plenário, não foi nem por sessão, não foi nem da minha casa, em home office, eu estava lá na Câmara. E eu, inclusive, conversei com o vereador Denian Couto, Amália Tortato e Indiara Barbosa, que eles eram os autores desse projeto, e eu falei para eles, vou votar contra, porque o projeto de vocês é inconstitucional. Vocês querem, através desse projeto de lei, ingressar naquilo que é a competência do prefeito municipal. É o prefeito que decide se para ou se não para uma determinada atividade, no uso do seu poder discricionário. E aí foi assim que eu votei, me manifestei contra em primeiro turno e segundo turno. Muito bem. A Câmara, porque não tem, a maioria esmagadora dos vereadores não tem conhecimento sobre a Constituição, a maioria votou entendendo que era uma atividade essencial e que se é atividade essencial, então, não pode parar. Só que ninguém se tocou, ninguém conseguiu entender que na medida em que você aprova um projeto de lei que reconhece uma atividade como essencial, se esse projeto de lei for sancionado pelo prefeito, o prefeito está amputando a sua própria discricionalidade, porque aí não depende mais dele. Se ela é essencial, agora ele não pode mais suspender. Muito bem, ninguém percebeu isso. E aí o que aconteceu? O que o prefeito fez? O prefeito, para tentar corrigir, por falta de comunicação com a sua base, porque eles não se comunicaram, para corrigir o que o prefeito fez, ele disse assim, não, eu vou sancionar parcialmente esse projeto. Eu vou vetar, aliás, parcialmente. Eu reconheço a atividade essencial, mas eu não reconheço que eu não posso suspender a atividade da educação. Aí ele criou um Frankenstein jurídico. Muito bem, por que um Frankenstein jurídico? Porque o que ele fez foi vetar parcialmente, sem que ele retirasse do projeto de lei a sua submissão ao restante da lei. Ou seja, quando ele disse, olha, eu reconheço como essencial, mas esse parágrafo aqui, que diz que não pode cessar, eu vou vetar. Na verdade, o veto dele não adiantou nada. Não adiantou nada, por quê? Porque aí ele já tinha reconhecido a atividade como essencial. Então, quando veio para votar este veto parcial, aqui eu defendi o veto do prefeito, porque foi a maneira que eu achei de tentar consertar a burrada que fizeram nesse projeto. Então, eu pensei, pelo menos agora eu vou defender o veto, porque aí eu retiro, pelo menos a gente tenta retirar os efeitos dessa norma, ou seja, o prefeito continua determinando se ele fecha, se ele suspende a atividade ou não. Por que eu fiz isso, Camila? Porque eu sou professor de Direito Constitucional, pelo amor de Deus, eu não vou trabalhar contra a minha Constituição. O projeto pode ser a coisa pior do mundo ou a melhor do mundo, mas eu não vou deixar nunca, e quem me elegeu, quem votou em mim, votou sabendo disso, eu vou defender minha Constituição. Então, foi nesse sentido que eu me posicionei. E eu disse isso e sustentei. Até teve gente que veio dizer assim, pô, Dalton, mas você aí perdeu uns votos nessa decisão. Não tem problema. Se a pessoa que não vota mais em mim por causa disso, é um favor que me faz, não vote. Porque eu jamais vou deixar de defender minha Constituição. E foi o que eu fiz. Então, foi bom agora usar desse espaço aqui para esclarecer isso, porque o que eu tentei fazer, na verdade, foi aquilo que
a bobagem que o prefeito Greca fez por não se comunicar com a sua base, e eles criaram um monstro. E eu tentei... O Denian, obviamente, ele votou contra ele se posicionou, aliás, a favor do veto, lógico. Por quê? Porque ele disse assim, não, eu quero derrubar o veto porque eu mantenho, a gente mantém aqui a eficácia da lei na sua totalidade. Na verdade, o Frankenstein jurídico que se criou é que votaram sem saber o que tinham votado na origem, criaram um problema, e aí o que eu fiz? Falei, não, agora sinto muito, mas esse veto aqui do prefeito, se a gente mantiver o veto do prefeito, pelo menos assim, dos males o menor, reconhece a atividade essencial, mas nós tentamos tirar a possibilidade de suspensão da atividade. E aí, enfim, deu aquele problema todo, muita gente reclamou, mas o fato, Camila, eu vou te dizer, antes de eu me posicionar, de eu tomar uma decisão, vamos colocar assim, eu me posicionar a respeito da volta às aulas, eu participei de 2 reuniões com especialistas, médicos, especialistas em educação, médicos que trabalham na área de infectologia e a autoridade máxima da Unicef no Brasil. Nessas 2 reuniões, uma delas, inclusive, eu fui a convite da deputada federal Leandre Dal Ponte, que ela está encabeçando aquela frente parlamentar lá da primeira infância, e eu fui convidado para participar, e participei por dentro da sala, vamos dizer assim, e tinha lá uma representante, a diretora-geral da Unicef no Brasil, e ela disse naquela reunião, a escola é ambiente seguro, e existem muito mais vantagens em manter a criança dentro da escola do que deixar em casa. Por quê? Porque aumentaram os índices de violência doméstica, aumentaram os índices de violência contra a criança, aumentaram os índices de doença ou enfim, de problemas psicológicos, né? A criança não fica protegida, por quê? Porque os pais estão na rua trabalhando e quando voltam para casa podem trazer, pode estar, embora ele esteja, como é que eu vou dizer, assintomático, ele pode estar transmitindo um vírus para a criança, e aí as variantes do vírus podem comprometer. Então, por uma série de razões, eu acabei, e principalmente, né, e finalmente, por conta aí do princípio da isonomia, quando o governador Ratinho Júnior veio e disse que as escolas tinham que voltar, e no âmbito do município, o decreto estadual vale para a escola privada, mas não vale para a escola pública, porque a escola pública é por conta do município, né? O ensino fundamental é competência do município, o ensino médio é competência do Estado, inclusive é o ensino privado. Criou-se aqui um fosso de tratamento entre aquele que é aluno da escola pública e da escola privada. Então, uma das formas de resolver isso, o que é? Ou suspende para todo mundo, ou volta a todo mundo. O que nós não podemos é violar a Constituição, e o princípio da isonomia, ele é claríssimo. Se dá tratamento igual aos que são iguais e desigual aos que são desiguais. E nós não temos desiguais aqui. Todos são estudantes. Ok? Perfeito, Dalton, perfeito. Agora eu vou passar para outra pergunta, Dalton e Roosevelt. Tá chovendo os comentários aqui, eu não tô quase não conseguindo acompanhar aqui o tanto de pergunta que tem, mas então eu vou passar a pergunta, para os dois, essa pergunta, os dois podem resolver, se o Roosevelt quiser. Então o Roosevelt vai pegando essa bola aí para me dar. Mas é uma pergunta da Márcia. A Márcia perguntou assim: o sujeito promete o que não pode e a população, muitas vezes sem conhecimento de fato das funções de um parlamentar, acredita e vota quem faz essas promessas mirabolantes. Como mudar esse cenário, principalmente no momento que reinam as fake news? Olha, pessoal, bom, vou contar uma situação dentro da minha casa. Meu pai não quis tomar vacina, tá? Não quis tomar vacina. Ele não mora na mesma cidade que eu, né? Senão eu teria levado na marra. Mas ele recebe o dia inteiro fake news bolsonarista. O dia inteiro, tá? Ele é do grupo de risco, ele é diabético, ele tem problema renal. Eu falei, pai, ok, o senhor tem todo o direito de ter medo por conta dessas
várias comorbidades, né? Então, vamos nos seus médicos, né, para eles dizerem, o senhor tem que acreditar no médico, não é no WhatsApp, né? E até agora eu não consegui convencê-lo, pessoal. Inclusive, eu marquei uma viagem, vou para o interior visitá-lo, para falar, olha, vamos parar com essa brincadeira. Todo mundo se vacinou, só você que não, está correndo risco, aí, se você pegar o Covid, você vai morrer, né? Mas não está fácil. Assim, ó, veja, a pessoa... assim, meu pai não é uma pessoa, ele só tem o ensino fundamental, né? Então, ele não é uma pessoa tão esclarecida e tal, né? Mas, poxa, tem o filho, né? Ouça o filho, pomba, né? Então, assim, eu só estou fazendo essa apresentação, e, enfim, até um desabafo pessoal, porque a desinformação é o grande mal da atualidade. É um mal que causa danos à saúde, é um mal que causa dano à educação, e é um mal que causa dano, sobretudo, à política. Nós não conseguimos mais conversar com as pessoas, né? As pessoas, elas querem acreditar naquela verdade porque elas têm uma opinião e aí vem alguém que fala mais ou menos aquilo e fala, putz, eu estava certo. Então, a pessoa ela não se convence porque a ideia é boa. Ela se convence porque alguém falou exatamente aquilo que ela pensa. Então, confirma aquela coisa que ela nunca parou para pensar muito sobre aquilo, né? Então, ela tinha lá uma impressão que aquilo podia ser verdadeiro, e aí você joga lá uma fake news, joga uma coisa que vai agradá-la, e todo mundo fala, olha, é isso aí mesmo, puxa, viu como eu sou inteligente, né? Viu como eu sabia? Eu sabia que a Terra não era redonda, tá vendo? Então, gente, infelizmente, essa é uma realidade. Não existe solução mágica para fake news e nem para essas situações de promessas, tá? Eu também tenho um detalhe, assim, e falo por experiência própria. Quando eu vi essas coisas absurdas, a primeira reação que eu tinha era de, assim, apresentar a mentira e apresentar a verdade e falar, pô, por favor, né, não faça isso, eu me irritar, né? E assim, só que o que acontecia? Quando eu fazia isso, a pessoa ficava com ódio de mim. E aí tudo que eu fazia para corrigir, a pessoa não me ouvia mais. Então, eu acho que quando a gente está falando, a gente tem que dividir, né? Acho que a tarefa é dividir a forma de pensar. Quando a gente está falando na Câmara, quando a gente está falando para um público, você tem que ser incisivo, você tem que ser claro, você tem que ser combativo. Eu acho que o Dalton é um bom exemplo de quem atua dessa maneira, né? Quem tem ótimas, assim, né? Aquelas... Tem umas tiradas assim que são excelentes, assim, de constranger mesmo a base, de constranger o prefeito, né? Daquela que só falta aparecer aquele óculosinho, assim, sabe? Muito boas, excelentes. Então, nesse âmbito, desculpe a palavra, é porrada mesmo, é ataque, é argumento, é embate. Quando você está falando com a população, quando você está falando com o seu eleitor, quando você está falando com a sua família, você tem que conversar de uma maneira que a pessoa gradualmente, você tem que primeiro, né, levar perguntas para a pessoa, o método socrático, né? Então, você primeiro começa a tirar certezas dessa pessoa. Então, não é apresentar uma outra verdade, porque a outra verdade sempre é chocante. A sua verdade, que não é a verdade da outra pessoa, ela é chocante, ela gera um atrito imediato. Então, a primeira tarefa, né, a primeira estratégia é você pôr em dúvidas as afirmações dessa pessoa, questionar, de maneira educada, poxa, é mesmo, me fala mais sobre isso, mas eu vi uma reportagem dizendo que aquilo, você pegou isso aonde? Em qual jornal? Tem uma pesquisa científica? É mesmo? Me mostra esse... Então, tem que ter um pouco de paciência para ir desconstruindo o argumento daquela pessoa. A pessoa precisa de um tempo para perceber que ela é uma idiota, né? Então, tem que ter uma paciência para isso. Posteriormente, você fala, olha, já viu esse artigo, já viu essa outra situação, já viu tal coisa? Então, é um trabalho um pouco mais, vamos dizer, árduo, né? Por isso que, por exemplo, formação constitucional nas escolas, que é um trabalho que o Dalton realiza com os jovens, é muito interessante, né? Primeiro que ele pega adolescentes que estão na fase de formação, então não tem aquelas convicções, muitas vezes tolas, que os adultos têm. Né? Então, é um público que está em formação. E é um público que, a partir do momento que você apresenta uma informação qualificada, ele não cai mais de pato nas situações. Bom, então, esse é um bom público para trabalhar.
Por outro lado, se você tem que trabalhar com um público como o meu pai, aí a outra saída é essa. É gradualmente ir minando as crenças, né, arraigadas e conversando. Olha, não é por aí, já viu isso? Pensou parou para pensar naquilo outro, né? Já ouviu falar de imunidade de rebanho? Sabe o que é isso? Né? É você não usar máscara, se aglomerar, todo mundo se contaminar, morrer um monte de gente. E aí o governo não precisa comprar vacina, cuidar de ninguém e falar que deu tudo certo no final, porque ele estava combatendo a China, essas coisas, sabe? Já ouviu falar isso? Você está disposto a morrer? Você está disposto a perder neto? Está disposto a perder tio? Né, parente? Se você está disposto a isto, beleza, eu não estou, né? Então, vamos conversar diferente, porque quando você joga, assim, claro, eu já estou no nível um pouco mais, passei do nível do tirar a certeza, agora estou no nível do, né, construir outra verdade. Então, você chega e fala para a pessoa, olha, ok, né, então, várias fake news que você apresentou, várias mentiras, mas o STF, mais o PT, mais não sei quem, mais o Ciro, mais o Brizola, tá bom, ok, vamos lá, vamos falar de vacina então, pai, de onde é que saiu a sua suspeita? Tá, ok. Me traga os estudos aí. Quantas pessoas que o senhor conhece aqui na cidade, ele mora numa cidade pequena, quantas pessoas que o senhor conhece na cidade que teve problema de efeito colateral? Alguém morreu de vacina? Não. Alguém morreu de Covid? Vários, né? Então tá bom. Vamos conversar agora, então, sobre a sua vacinação. Vou levar o senhor no médico, sou médico, uma pessoa formada, com 50 anos de experiência. Se o senhor não acredita nele, aí, pai, o que eu posso fazer com o senhor? Enfim. Deixa eu fazer uma observação nessa fala do Roosevelt, que é o seguinte, respondendo a Márcia aqui. O Roosevelt falou, o pai dele não quer tomar vacina, né? O pai dele não teve, assim, uma formação escolar, né, completa. Eu vou dizer para vocês, o meu irmão mais velho é bolsonarista roxo. Ele é engenheiro civil. Ué, teve formação acadêmica, tem um nível cultural, e ele defende a volta do regime militar no Brasil. Quer dizer, o que dizer para um sujeito desse? Óbvio que eu acabei tendo um problema de rompimento familiar, porque eu não falo mais com ele, como é que eu vou fazer? Então, aqui, tentando responder a Márcia, eu vou dizer o seguinte, Márcia, a grande solução para tudo é a educação. Mas não a educação técnica, a educação da engenharia, a educação da odontologia, é a educação cívica, a educação filosófica. É isso que o Roosevelt falou, você tem que despertar na cabeça das pessoas a dúvida razoável. A pessoa tem que entender assim, se o mundo inteiro, todas as universidades, todos os centros de pesquisa, todos os médicos infectologistas estão dizendo que cloroquina e Coca-Cola dão o mesmo efeito para curar a pandemia, o Covid, então você não pode recomendar a cloroquina. Mais do que isso, você não pode mudar a bula da cloroquina para tentar um estelionato em cima de um povo que é vitimado, 450 mil mortes quase. Então, a meu ver, veja, no Rio Grande do Sul, o Ministério Público se adiantou e promoveu uma medida judicial para proibir a propaganda de uso da cloroquina, ivermectina, aquela coisa toda. Aí a questão vem aqui no Brasil, tá, não tem uma medida judicial para proibir? É que, na verdade, assim, a prova que se tem é que não é um medicamento eficaz. Se não é eficaz, mas não é prejudicial, não pode ser proibido. Mas as pesquisas já demonstram hoje que tem problema que decorre do uso indiscriminado da ivermectina, da cloroquina, no fígado, não é isso? No intestino, no pâncreas, sei lá onde. Então, qual é a forma de combater isso? Eu digo, e eu corroboro aqui as palavras do Roosevelt. Quando eu vou falar de cloroquina na Câmara, eu meto o cacete, mas eu meto o cacete assim, eu descasco mesmo. Eu não aguento mais aquele pastor Ezequias falando desse raio, desse tratamento precoce, sabe? Eu cheguei a fazer uma live esses dias atrás aí, porque foi um médico lá, convite dele falar, você veja só, Camila, o cara me leva para defender a cloroquina na Câmara, um médico que é obstetra.
Perguntaram para o cara, mas o senhor é infectologista? Não, eu sou obstetra. Como assim? Então o senhor não atende paciente de Covid? Não, porque de vez em quando aparece uma grávida lá com Covid. E o que o senhor faz? Não, aí tem que mandar para o infectologista. Então o senhor está dizendo o que aqui? Mas o fato, o que é? Aí vem o problema sério, e por isso que eu acho que a justiça eleitoral ou a legislação eleitoral tinha que ter um controle sobre isso. Veja, você pegar hoje um parlamentar que prega um comportamento que é rechaçado por toda a ciência mundial, esse cara tinha que ser, no mínimo, silenciado. No mínimo, tinha que dizer para ele, você não pode mais falar isso. O dia que a Organização Mundial de Saúde vier e disser, agora nós recomendamos, então você pode voltar a falar, enquanto isso, não. E aí, o pior de tudo, o que é? Isso que o Roosevelt falou. É assim, a pessoa diz assim, mas a OMS diz que não pode, mas a minha vizinha teve Covid e tomou cloroquina e ela se salvou da Covid. Aí se diz, querido, se ela tivesse tomado água de poço, água de poça, ela tinha se curado igual. Não foi a cloroquina que salvou. Simplesmente é assim, de todas as pessoas que são contaminadas pelo coronavírus, 5% vão desenvolver a forma grave. E desses 5% com a forma grave, que serão entubadas, 25% ou 40%, não me lembro a conta, acabam entrando em óbito. Então, é assim, os 95% que foram contaminados pelo Covid, se tomarem suco de maracujá, vão se curar. Vai ter um milagre de Deus na vida deles. Mas isso é um estelionato, na minha opinião. É mais um estelionato que você joga. Mas eu concordo com o Roosevelt, que não adianta você bater de frente com as pessoas. Você tem que tentar estabelecer o diálogo e convencer. Agora, no parlamento, não. Ali, como diz aquela filósofa, né, a Valesca Popozuda, é tiro, porrada e bomba. Dalton, posso só fazer um comentário bem rápido para fechar essa parte? Sim, sim. Eu gosto de uma fala do Gustavo Frutti. Uma vez a gente estava no almoço lá, ele falou isso e eu gravei, porque isso me libertou. Ele diz o seguinte, não se perde tempo com fanático, louco e cínico. Isso. Não se perde tempo com esses 3 tipos de pessoas. Por quê? Porque não adianta você falar para esse tipo de pessoa. Então não perca tempo. Você não vai conquistar o voto dele, ele não vai mudar de ideia, ele vai ficar tirando sarro na sua cara, aí você vai ficar sem dormir, pensando naquilo, putz, mas o que eu vou falar para... Pessoal, se libertem dos fanáticos, dos loucos e dos cínicos. São Gustavo Frutti nessa hora aí. O bom é que os dois fecharam as falas com chave de ouro. Gente, a gente está se encaminhando para o final, então agora eu vou fazer a última pergunta para vocês, e se vocês já quiserem engatar a pergunta, né, a resposta da pergunta com as considerações finais, já podem ir engatando. A pergunta, ela é do Diogo Tavares, e ele faz uma introdução antes de fazer a pergunta, né? Ele fala assim: boa noite, professores. Sempre que falamos das competências dos vereadores no ser e no dever ser, pouco debatemos que reproduzimos o presidencialismo nas esferas locais como sistema de governo, com concentração de prerrogativas no prefeito, controle do orçamento e um legislativo unicameral. E aí ele contextualiza, né, e escreve aqui no final: por que debatemos tanto uma reforma política para a esfera nacional e não debatemos uma reforma política e administrativa para democratizar a política local no Brasil, que sofrem de sérios déficits democráticos? Dalton, se quiser começar. Vamos lá. Diogo, eu vou te dizer, uma reforma política no Brasil já passou da hora há muito tempo de uma reforma, de uma empreitada comprometida. O Brasil precisa de uma reforma eleitoral. Se eu não me engano, até acho que o professor Roosevelt está numa comissão, né, Roosevelt, da reforma eleitoral. Por quê? Porque o nosso sistema é flagrantemente deficitário. Flagrantemente. Mas eu vou dizer para você, para além de uma reforma eleitoral, porque essa reforma não será uma reforma significativa a ponto de trazer benefícios para o representado,
cortando na carne do representante. Até porque quem vai apreciar e deliberar sobre essa reforma é o representante e não o representado. Quer dizer, quem vota uma reforma eleitoral no Congresso Nacional são deputados e senadores. E eu acho que isso seria uma lógica invertida, achar que vão cortar na própria carne para favorecer ou trazer prerrogativas para o representado, no caso, o povo. O que eu acredito? Eu acredito que o grande problema da mácula do processo democrático talvez esteja num problema estrutural. Eu costumo dizer sempre assim, eu coloco em xeque hoje a existência de um regime democrático num país onde 80% da população mal e porcamente sabe escrever o nome. Quer dizer, quando você pega uma população que não tem ideia do que é a separação dos poderes, de qual é o papel de um deputado, qual é o papel de um senador, qual é o papel de um vereador, de um prefeito. Quando você tem uma população que não tem ideia do que são direitos fundamentais, e eu estou falando aqui de direitos fundamentais, vamos colocar assim, básicos do básico. O Brasil é um país hoje em que boa parte dos bolsonaristas, que são já, vamos dizer que é verdade, metade do país é bolsonarista. Foi o que revelou a última eleição. Tomara que tenham mudado de ideia. Mas boa parte da população defende o quê? A liberação do uso de armas, defende, de certa forma, a volta de um regime militar, né? Boa parte do país acha que o que aconteceu em Jacarezinho essa semana está certo, porque era um bando de bandido, então tem que entrar e matar, quer dizer, o devido processo legal não existe. O policial pode entrar lá, julgar o cara, condenar e executar a pena na hora. E detalhe, a pena mais grave, que é a pena de morte. Então, com base nisso, eu digo para você, Diogo, Camila, e o professor Russo me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho para mim que não é uma reforma eleitoral que vai potencializar o processo democrático no Brasil. Uma reforma eleitoral pode sim coibir, talvez, cortar excessos de, vamos colocar assim, cortar o excesso de violações ao processo democrático, mas não conserta. Democracia, a gente consolida, pessoal, com educação. E eu digo para vocês, a falta de investimentos em educação no Brasil não é um problema de verba ou de orçamento, é projeto de poder. É projeto de poder. Manter o povo ignorante é projeto de poder, porque povo que é ignorante não tem conhecimento para debater temas fundamentais no país. E daí, então, eu encerro aqui a minha fala, a minha participação, já aqui fechando as minhas considerações, para dizer assim, no meu modo de ver, o Brasil tem que ter um projeto sério, duradouro, mas sólido, de investimento pesado em educação, participação popular, né? Criar mecanismos em que a população possa ser ouvida e bem representada. Mas não adianta nada a gente criar uma reforma eleitoral, por melhor que ela seja, por mais perfeita que ela seja, se nós não tivermos condições de dar ao povo discernimento para entender a relação de representação política firmada entre eleitor e eleito. Obrigado e encerro aqui minha fala. Bem, vamos lá, minha vez agora, né? Bem, vou aproveitar uma parte da fala do Dalton. Eu acho que a gente tem que pensar em vários itens, né? Então, de um lado, nós temos o eleitor. O viés da educação vai trabalhar com a perspectiva, especialmente do eleitor, quer dizer, aquele que fortalece e vive a democracia. Esse. Do outro lado, nós temos o poder público, ou seja, quem é investido no poder e como o poder é exercido. Então, no que toca à investidura, a forma de ser investido no poder público,
no poder político, ela se dá através das eleições. É nesse cenário que a gente fala em reforma eleitoral. Então, a reforma eleitoral se presta para a gente aperfeiçoar a forma que o povo vai manifestar a sua escolha no representante. A reforma eleitoral ela vai resolver um pequeno problema, uma pequena parte do problema. Como o Dalton mesmo indicou, a questão da educação vai trabalhar diretamente com o eleitor, para depois ele escolher bem o representante. E nós também temos o aspecto da reforma política. Quando a gente fala em reforma política, nós estamos falando do quê? Da forma como se exerce o poder. Né? Quer dizer, eu posso ser aquele que faz nada na Câmara, né? Ou eu vou ser um vereador que efetivamente exerce as minhas funções. Como eu devo exercer minhas funções? Quais são os meus limites? Quais são as minhas prerrogativas? Como eu posso compor os interesses? Quer dizer, eu posso receber um grupo de pessoas para fazer reivindicação, isso é lobby, é permitido, é proibido? Quer dizer, como é que eu me relaciono no exercício do poder? Como é que eu me abro para a comunidade? Então, esse é o aspecto da reforma política. Tanto a reforma eleitoral quanto a reforma política, no âmbito maior, não dependem diretamente de um vereador, da Câmara de Vereadores, depende especialmente do Congresso Nacional. Mas eu queria destacar aqui, foi por isso que eu toquei no ponto da reforma política agora, eu quero destacar aqui, Dalton, que tem aquele seu projeto de lei que, por conta daquelas manifestações que ocorreram dos servidores públicos na frente da Câmara, lá quando você entrou no primeiro mandato, por conta de, enfim, na sucessão ali, depois que o Goro entrou, você assumiu a vaga dele, e já, acho que no primeiro mês, teve aquele embate lá, né, que os professores novamente foram atacados pela Guarda Municipal na frente da Câmara, e você protocolou um projeto que tenta... o projeto faz isso, né? A tentativa é aprovar o projeto, mas o projeto faz basicamente o quê? Abrir as portas da Câmara para o povo. Então, como colher a manifestação das pessoas comuns, aquelas que não estão vinculadas a partido político, que não estão vinculadas a um grupo de empresários, que não estão vinculadas a nenhum tipo de lobby. Essas também têm direito, o projeto de lei também trata dessas, mas essas aí não precisam de um projeto de lei, elas vão lá e interferem. A questão é como o cidadão comum, o cidadão mediano, que não tem o acesso ordinário à política, como ele acessa a Câmara. Então, tem um projeto de lei, eu acho que é muito interessante, se a gente pudesse reproduzir, inclusive no Paraná inteiro, é um projeto que regulamenta o direito de manifestação das pessoas no âmbito do legislativo e traz bem essa perspectiva do quê? De você mostrar o que está acontecendo na sociedade. Nem sempre o vereador consegue catalisar tudo o que está acontecendo, né? Mas quando você tem essa abertura, você pode ter mecanismos tecnológicos, né? Celular, e-mail, telefone, né? E você tem mecanismos em que a Câmara, o Poder Legislativo, facilita, ela vai até o povo e facilita receber a opinião popular. Não é aquelas perguntinhas, igual a gente tem na Câmara lá de Vereadores aqui de Curitiba. O que você prefere, asfalto, saúde e educação? Asfalto ganha estourado, porque o cara fala, o posto de saúde está lá, eu nunca uso, meu filho está indo para a escola e tem um buraco na frente da minha casa, eu quero asfalto, né? Você faz uma pergunta mal feita, sem perguntar assim, considerando que você vive numa cidade, que você quer o melhor para o seu filho, né? Sabendo que o IDEB da cidade caiu de primeiro, despencou para 4, já no primeiro ano da gestão Greca, será que o seu filho, que está indo numa escola que não é tão boa, será que é realmente prioritário você querer asfalto na frente da sua casa, ou você tem que pensar no futuro do seu filho, né? Então, a partir do momento que você começa a ter perguntas qualificadas, a partir do momento que você começa a ter uma verdadeira preocupação com a captação da vontade das pessoas, você tem uma mini reforma política dentro da Câmara Legislativa. O Dalton tem esse projeto, é um projeto interessante, lembrei dele aqui, né? Então, assim, para os colegas que são vereadores, que estão no interior, acho que vale a pena depois fazer contato com o Dalton, pegar aí a ideia. Tem outras coisas também, tem bastante coisa legal aí, né? Projetos de lei que tentam também driblar aí os problemas de constitucionalidade. Eu vi alguns pareceres, o Dalton construiu um parecer bem interessante para superar o vício de iniciativa em projetos de lei do prefeito, especialmente em questões relacionadas à pandemia. Eu acho que vale a pena, alguns já passaram, outros estão ali, né, naquela briga, mas isso mostra, pelo menos, uma forma de atuação efetiva. Bom, era isso que eu gostaria de falar, agradeço imensamente a oportunidade de estar com todos aqui, é sempre uma satisfação
estar com o Dalton, mas foi uma satisfação especial estar aqui com a Camila, com a Márcia, com o Dante. Vi que o Marcos Vieira está aqui, a Cláudia também, muito gente boa lá do Marcos, também está aqui. Vi o Luan também, né? O Luan, assim, estou falando dos conhecidos, mas, obviamente, me refiro a todos que estão nos acompanhando, mas é que rapidamente eu fui passando aqui no chat, vi alguns conhecidos, né? Agradecer todo o pessoal do Gora por possibilitar a realização do evento. Eu nem sei como é que entra nesse chat que você está falando. É só você clicar do lado. Eu sou da época da máquina de escrever ainda. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Quando precisar, estou sempre à disposição. Muito obrigada, Dalton. Muito obrigada, Roosevelt. Foi muito bacana mesmo essa troca. Aprendi muito com vocês. Acredito que também todo mundo que assistiu a live também aprendeu muito com vocês hoje. Então, em nome, gente, da Fundação Leonel Brizola e do PDT Paraná, agradeço aqui os convidados, né, por terem aceitado o nosso convite, todo mundo que acompanhou e participou da live, a gente teve bastante comentário, bastante interação. Também a gente vai agradecer aqui o Goura, mandato do vereador Marcos Vieira, que sempre aí são parceiros das nossas quartas trabalhistas. É isso, gente. Lembrando também que essa live vai ficar salva no Facebook. Então, se você quiser enviar para algum amigo seu que não pôde assistir hoje, compartilha aí a live que ela vai ficar salva para que a gente possa propagar aí o ensinamento desses dois mestres para todo mundo. Um beijo para todo mundo e fiquem bem, se cuidem, usem máscara, façam oposição ao governo sempre e se cuidem, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, até uma próxima.